Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos em mais um encontro da Hipnose Clínica, do grupo Hipnose Clínica e Científica. E hoje a gente vai falar sobre induções. E, como sempre, meu momento blogueirinho é para falar para vocês que, se você estiver vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, isso me ajuda. Não deixe de dar seu like, comentários também, eu sempre respondo os comentários lá. A participação de vocês é sempre importante para que o vídeo se torne relevante e o YouTube repasse. A gente agora vai mudar um pouquinho o formato, a gente vai, em vez de fazer encontros de 2 horas, a gente vai fazer encontro de 1 hora. E quem tiver no YouTube também vai ter o link para entrar no grupo do Telegram. E a vantagem de entrar no grupo do Telegram que esses encontros você acaba participando, tem algumas pessoas aqui que estão aqui ao vivo participando desse encontro, e aí a gente tem uma interação mais próxima, ao vivo e papeando, certo? Bom, o tema de hoje, a gente vai falar sobre induções hipnóticas. E, como sempre, eu vou procurar ir além do que a gente costuma falar, o que a gente costuma ver, né, nos cursos tradicionais. Mas, como a gente tem que alinhar também com os integrantes, provavelmente a gente talvez precise fazer mais encontros para falar sobre as induções hipnóticas, né? Então a gente tem que começar um pouquinho pelo básico, para quem está começando, para quem nunca ouviu falar sobre induções hipnóticas, né? Pegando a conceituação mais básica e o entendimento mais básico da indução hipnótica, que a indução hipnótica nada mais é do que fazer com que a pessoa entre em hipnose, é levar a pessoa para a hipnose, né? E daí entra um monte de paranauê em cima disso. Eu tenho aqui umas anotações que eu tô até pegando aqui para mostrar para vocês. Entra um monte de paranauê em cima do que é entrar em hipnose, quando que a pessoa entra em hipnose, nível de transe, tem todas essas questões que já falei em alguns outros momentos, que quando a gente está falando de psicoterapia, o que menos importa é o nível de transe. E o que mais importa é a pessoa estar hipnotizada e engajada no processo. E a indução, ela é trazer este engajamento, levar ela para este processo de hipnose, para que a gente possa iniciar o nosso processo terapêutico. E daí existem as induções que têm esse nome formal, né? Principalmente na hipnose clássica, né? Que é entre as induções por relaxamento, as induções catalisadoras, as induções de choque, as induções por quebra de padrão, para dar alguns exemplos, né? Quebra de padrão, por exemplo. O que é uma indução de quebra de padrão? Por exemplo, tem aquela de... Eu tô com hand-drop na cabeça, não é hand-drop. Se alguém lembrar aí, escreve para mim, que assim, você vai cumprimentar a pessoa, né? Você chega, oi, tudo bom? Então, aí você finge, deixa eu levantar a mão, você finge que vai cumprimentar a pessoa. Na hora que você vai cumprimentar a pessoa, você desvia a mão e leva a mão da pessoa para cima da testa. Essa quebra de padrão faz com que a pessoa entre num estado de mais atenção ao que está acontecendo, porque quebrou a atenção do que ela normalmente faria de forma automatizada, que era simplesmente como cumprimentar a pessoa, né? Então, vai cumprimentar, aí você desvia a mão e, opa, leva, né? Dá um olé na mão dele e leva aqui, aí olha, presta atenção aqui na mão, e quando a sua mão encostar na sua testa, você vai entrar num estado de relaxamento, e aí você dá uma sugestão de relaxamento nisso aí, né? Esse é um exemplo de uma indução de quebra de padrão. Existe a indução de choque. A indução de choque, geralmente, o pessoal usa, por exemplo, o hand drop,
que, por exemplo, você pede para a pessoa, vamos supor que você quer a mão da pessoa, aí você pede para a pessoa, você põe a mão embaixo e pede para ela fazer força, né? E aí você fica falando, olha, quando eu falar durma, você vai fechar os olhos, baixar o queixo e relaxar profundamente e entrar num estado de mão. Aperto de mão de Bendler. Obrigado, Hugo. Isso aí, né? Aquela outra, né, de quebra de padrão é a aperto de mão de Bendler. E aí, essa do hand drop, aí você põe, a pessoa vai pressionando a mão, e aí você vai falando, olha, vai dando uma expectativa. Quando eu falar durma, você vai entrar num estado de hipnose, você gera essa expectativa que vai acontecer, e fica pedindo para a pessoa pressionar a mão. Vai pressionando a mão, vai pressionando a mão. E aí você fala 3, 2, e aí, geralmente, eu não falo, não chego no 1, porque o objetivo nessa hora é dar um choque na pessoa, dar um susto. Então, nessa hora, você fala 3, 2, aí você tira a mão rapidamente, e aí a pessoa tem a queda da mão, que é um movimento inesperado, que gera um susto, e você grita, durma. Você dá um berro na orelha da pessoa, durma. Alguns falam que não precisa gritar. Se não gritar, se você não der esse choque, você não está dando um choque na pessoa. Então não seria uma indução de choque, seria uma indução por quebra de padrão, alguma coisa desse tipo. Mas não seria indução de choque. Então o grito faz parte. Claro que você não vai dar um berro, mas é falar alto. E você vai dar um susto na pessoa. Nesse momento, você está fazendo o que a gente pode chamar de trazer um estado de relaxamento, ou por um efeito rebote, ou por um efeito de acesso direto ao parasimpático. Que tem um vídeo no nosso grupo, que é da playlist do grupo do Telegram, que mostra os 5 caminhos para chegar à hipnose, e eu falo muito sobre esse efeito rebote, que é uma estimulação do simpático, e aí essa hiperestimulação gera uma estimulação do parasimpático, a pessoa tem uma queda, dando um efeito vagal, né? Ou então acesso direto ao parasimpático também. Então, quem quiser entender um pouco mais desses 5 caminhos, tem lá esse vídeo aí, que está bem explicadinho, aí são 2 horas papeando sobre isso. Enfim, existe essa indução. E existe as induções por relaxamento, que a gente pode usar o relaxamento progressivo, que é aquele que você vai pedindo para a pessoa imaginar cada parte do corpo dela. Gente, eu não estou dando aula das induções, eu estou dando uma explicação sobre o que a gente tem que pensar na indução, tá? Então, só estou dando isso, por isso que eu estou falando nesse tom de exemplo. Aí o relaxamento progressivo, aí que você vai pedindo para a pessoa relaxar, tensionar e relaxar partes do músculo, e isso vai trazendo um relaxamento nela, e ela vai entrando num estado de hipnose também. Ou então a fixação no olhar, pedir para ela olhar para um lugar alto e ficar pensando nas coisas que estão em volta, né, imaginando o que tem em volta, isso vai trazendo, redirecionando a atenção dela, vai trazendo o foco, e aí e também olhar para cima gera um cansaço na pálpebra. Então você, ao pedir para ela, na hora, você daria sugestões de que o olho dela está cada vez mais cansado, e ao olhar para cima vai realmente cansar, e aí quando você pedir para ela fechar os olhos, isso já traz um relaxamento, e o relaxamento é um dos caminhos para a gente trabalhar a hipnose. Tem do Sandy Dave Elman, que tem todo um ritual, né, que a gente pede o desligamento dos olhos, depois o relaxamento do corpo, depois a gente pede para... tem a história de soltar a mão, né? Eu vou segurar sua mão como um pano molhado, e toda vez que eu soltar, você vai relaxar 2 vezes mais. Pedir a amnésia dos números, né? Tem toda essa questão. E tem também a indução ericksoniana, que, na verdade, quem trabalha com hipnose ericksoniana nem gosta de chamar de indução, na verdade chama de uma evocação hipnótica, porque no entendimento ericksoniano, nós estamos em transe constantemente, em estado hipnótico constantemente, e o que a gente faz numa terapia com hipnose é redirecionar a atenção para o transe
em que a gente tem que lidar, né? Então, já perguntaram pro Milton Erickson qual que era a maior dificuldade de hipnotizar uma pessoa. Ele falou que para colocar alguém em transe, né? Qual é a maior dificuldade para colocar alguém em transe? E ele falava que mais difícil era tirar a pessoa do transe tóxico do dia a dia, né? Então, por isso que eles não gostam de chamar de indução, eles chamam de evocação. Que a partir da evocação hipnótica, eles fazem aliciação dos fenômenos que quer trabalhar, né? Os fenômenos que são movimentos ideomotores, questões ideodinâmicas, que a gente diz, né? Que quando eu digo ideodinâmica, eu estou falando de questões motoras, questões sensoriais, questões emocionais, né? Então, é esse fundamento. Diante dessas explicações genéricas sobre as induções, a gente tem que entender, mas de forma mais profunda, que a indução é um caminho, esses caminhos que eu falei para vocês são processos que você faz para levar a pessoa para o estado de hipnose. Ok. Mas o que é levar a pessoa em um estado de hipnose? O que o que a pessoa precisa perceber? Quando a gente fica muito só na hipnose clássica, a gente não olha algumas coisas da hipnose ericksoniana, ou não olha até a questão dos próprios estudos, desde James Braid para cá, sobre a hipnose, é que a gente tem que entender que a hipnose é um processo de dissociação, onde a gente tem percepções que parece que está fora, que elas acontecem fora do nosso consciente, fora do nosso controle, entre aspas. Por exemplo, os movimentos ideomotores, você tem uma resposta de sim e não com o movimento do dedo, sem que a pessoa tenha consciência de que o dedo dela está mexendo. Ela se ver em outro lugar, ela perder a noção de tempo, ela poder aliciar uma emoção instantaneamente, coisa que a gente faz na regressão, por exemplo, pensa, traga essa emoção, para que a gente possa ir para a primeira vez que a pessoa sentiu essa emoção, né? Na regressão clássica. E quando a pessoa está hipnotizada, ela tem essa capacidade dissociativa de trazer de forma inconsciente, de forma não tão programada como é pelo consciente, trazer isso. E as induções, o objetivo dela é começar a trazer o processo dissociativo. Então nós, como hipnotistas, nós temos o objetivo de observar e calibrar o nosso processo de indução para ela trazer fenômenos hipnóticos. E trazer fenômenos hipnóticos é ela ter fenômenos relacionados a dissociativo, que eu falei dos ideodinâmicos, e ela perceber isso. Esse que é o grande barato da indução. Ela perceber que está indo para um processo diferente. Não é, por exemplo, ela não precisa passar pelo passo a passo de uma Dave Elman, por exemplo, de uma indução de Dave Elman, não é o passo a passo que faz ela entrar em hipnose. Vamos falar transe, né? Não é isso que leva ela ao transe. O que leva ela ao transe é ela ter a percepção que a cada momento desse ritual ela está tendo alguma dissociação, ela sente essa dissociação e ela percebe essa dissociação, né? Então é muito comum a gente ver algumas pessoas falarem assim, eu faço a indução tal e nunca dá certo com determinado cliente.
é porque a pessoa estava na expectativa de que bastava ela passar pelo processo que pronto, ela ia ser hipnotizada, então não observou o que estava acontecendo. Aí entra muito a postura do hipnotista. O hipnotista, ele acaba tendo a expectativa de que o cliente vai passar por todos os fenômenos, ou então ele vai demonstrar fortemente todos os fenômenos. E vou dizer, na maior parte das vezes, ele não vai mostrar os fenômenos. Vai mostrar muito poucos fenômenos. A chance, vamos dizer, de falha, né, entre aspas, é maior do que de acerto, né? Principalmente quando a gente está hipnotizando uma pessoa pela primeira vez. Essa pessoa está sendo hipnotizada pela primeira vez. As pessoas que já são mais experientes, é fácil hipnotizar, porque ela já entendeu qual que é a pegada, né. E daí que entra o que me motivou a fazer esse encontro de hoje. O que que a gente pode fazer, como a gente pode pensar para que a gente consiga trazer esses fenômenos hipnóticos para nossa indução. A indução, esses processos todos que eu falei para vocês, existem os fisiológicos, como a indução de choque, que se você só se basear na indução, você não vai conseguir manter a pessoa hipnotizada, mas existe que tem essa questão fisiológica, mas as mais psicossociais, né, tipo a indução de Dave Elman, é que se você misturar conceitos da hipnose clássica com a hipnose ericksoniana, você muda o seu entendimento de o que você precisa fazer, muda a sua forma de falar e você consegue aliciar os resultados de maneira mais legal, né. Deixa eu ver aqui algumas anotações. Ah, sim, uma coisa que, uma das primeiras questões que tem que deixar muito clara na cabeça, que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, quando a gente vai fazer vai hipnotizar alguém, eh quando a gente já passou pelo processo de gerar o rapport, isso aí é uma outra questão, a pessoa já confia em você, ela já está convencida que você vai ser uma pessoa capaz de hipnotizá-la, o que vai tratar ela, enfim, ela já está num estado de segurança com você, né, então ela já gerou um rapport com você. Eh, Ao fazer a indução, vocês têm que ter alguns conceitos na cabeça também. Primeiro é o da homoação e da heteroação. Deixa eu ver aqui. Quando a pessoa entende isso, ela entende a função do pre-talk. Isso, né, exatamente. Né, um dos conceitos que a gente tem que ter é a homoação e a heteroação. Homoação diz que cada vez que você faz uma mesma sugestão e ela é bem recebida, ela é recebida e aceita, cada vez que você praticar esta mesma sugestão, ela vai ficando cada vez mais poderosa. E a heteroação, que é a cada sugestão recebida e aceita, e aí você vai tendo sugestões diferentes em sequência, o processo hipnótico, os fenômenos hipnóticos vão ficando cada vez mais poderosos. Por isso que a gente vai ver em hipnose de palco, ou até durante no próprio processo de indução, a gente começa com a busca de fenômenos hipnóticos mais simples, para depois ir para os mais complexos. A gente vê muito o fenômeno hipnótico mais simples, mais fácil de se conseguir, são os ideomotores. O pessoal sempre acaba associando, né, ao esquecer o nome, né? Mas não, a amnésia não é dos mais simples. O mais simples é o ideomotor. Se a gente olhar uma hipnose de palco, que é muito legal olhar a hipnose de palco, mesmo quando a gente trabalha só com a clínica, é muito legal a gente olhar como eles vão aumentando a complexidade, eles vão trabalhando a heteroação. Eles começam pedindo para colar as mãos.
começam, começam pedindo para colar as mãos, depois eles utilizam da mão para gancho para uma outra, para um outro fenômeno hipnótico, que vai um gancho para outro, para outro, para outro, chegando até a pessoa ter a alucinação de olhos abertos, alucinação positiva ou negativa. A alucinação positiva é a pessoa inserir algo na realidade que não existe, e a negativa é ela remover algo da realidade que não existe. Por exemplo, ela não vê uma pessoa que está na frente dela, por exemplo. Né? Todo mundo do palco que está lá no auditório sumiu, por exemplo. Né? Ou tá todo mundo sem roupa. Então, o negativo é tirar a roupa das pessoas, que é uma brincadeira comum que o pessoal faz na hipnose de palco. E o que acontece? Eles vão fazendo várias e vão aumentando a complexidade disso para que a pessoa chegue a isso. E um dos processos bem importantes para que a pessoa passe pela homoação e pela heteroação, que vai potencializando, é entender o loop hipnótico de James Strip. Que o loop hipnótico do James Strip não necessariamente quer... Deixa eu até botar o slide aqui para vocês. Deixa eu pegar um slide aqui. Eu tenho um arquivo aqui fácil. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem, para ficar até melhor, ficar mais bonitinho para vocês. Aqui. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Deixa eu ver se já apareceu para vocês. Tá aqui, ó. O loop hipnótico de James Strip, né? Você pode começar por qualquer um desses caminhos. Né? Você pode começar pela fisiologia, ou pela experiência, pela crença, pela imaginação. A questão é, um retroalimenta o outro. E por que loop? Porque você vai passeando de um para o outro, de um para o outro. A cada sugestão aceita, a cada alimento no processo de iteração, é um giro nesse loop. E cada vez que você gira nesse loop, isso aí vai ficando cada vez mais potente. Sendo que, de tudo que está aí, o que mais fortalece o processo de hipnose é a crença. Quanto maior a crença, maior é o processo de hipnose em si. E mais efetiva a iteração vai ser. Certo? Então, a pessoa, ela imaginar alguma coisa, a partir dessa imaginação, ela sentir, por exemplo, está imaginando que tem uma cola espalhando entre os dedos. A partir disso aí, ela sentir que os dedos estão colando. E quando a gente faz esse movimento, por exemplo, os dedos incham levemente. Existe uma pequena fisiologia nisso aí. E ao passar por isso, né, e se ela associar a que esse leve inchaço é um processo da hipnose, que ela está imaginando a cola, né, ela passa a ter uma experiência de que os dedos dela realmente estão colando. E aí ela passa a tomar isso como verdade. E aí, cada vez mais, isso vai ficando mais poderoso. E uma coisa que é importante, você levar de um fenômeno para outro. Né, que você vai tornando o loop mais poderoso e a heteroação mais poderosa. Então, por exemplo, a mão colou, agora você pega a mão, fala assim, agora eu botei a mão aqui e colou na sua cabeça. E aí a mão cola na cabeça. Aí você fala, agora eu vou dar um tapa e a cola vai colar, vai descer para os seus pés e vai colar seus pés. Sabe, você pegar isso aí é bem importante, é bem interessante. Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Né? Então, para que a gente trabalhe a indução, a gente tem que entender bem que tudo que a gente está falando, a gente está colocando a pessoa dentro deste loop. E a gente está fazendo com que a pessoa acredite.
Deixa eu ver aqui, mais observações minhas, né? Usar um fenômeno para disparar o outro. E outra coisa que é muito importante, que a pessoa precisa ter a experiência de processos automáticos acontecendo, de que alguma coisa está acontecendo fora do controle dela, um processo dissociado da consciência dela. Ao ela entender isso, ao ela perceber isso, ela aumenta a expectativa. Ela ajuda a trazer a experiência e trazer a expectativa. Porque, no fim das contas, quando a gente hipnotiza alguém, a gente quer automatização de processos. A gente quer que ela tenha respostas do inconscientes. A gente não quer o filtro da consciência. A gente não quer o filtro da moralidade. A gente não quer o filtro das crenças. A gente quer o que está espontâneo nela, que está dentro dela, né? Tanto é pela própria processo terapêutico, né? Até aí tá tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Bom, vamos lá. Bem também. Tá joia. Deixa eu pegar aqui algumas anotações. E hoje, gente, a gente vai até 8h10, tá? Porque a gente começou um pouquinho mais tarde, então até 8h10 a gente vai aqui, né? 9h10, né, Sérgio? 9h10, opa, desculpa, né? Atrapalhado. Mas enfim, e aí, é muito interessante, mesmo que às vezes você não seja, ou não tenha uma formação, não conheça a hipnose ericksoniana, a gente começar a trabalhar de uma maneira mais ericksoniana no processo de indução, porque o que acontece, a hipnose ericksoniana, ela é mais permissiva e ela é mais flexível aos erros, ou vou dizer assim, eu posso dizer assim, de um jeito meio radical, ela é a prova de falhas. Por que a prova de falhas? Porque não existe falha. Quando a gente fala na hipnose clássica, na indução de Dave Elman, se a gente for ipsis literis, o que o Dave Elman falava, se a pessoa não desligar os olhos no começo da indução, você não vai para a próxima fase. Né? Se a gente for literal ao que o Dave Elman falava. E isso é complicado, porque nem sempre vai acontecer. E aí você vai passar pela situação de repente, ficar meia hora tentando colar o olho da pessoa, né? Não faz sentido, né? Então, a gente começa quando a gente começa a trabalhar com a hipnose ericksoniana, a gente já começa, primeiro, a trabalhar com a flexibilidade, com a permissividade, e a gente vai usar o que está acontecendo com a pessoa como um processo de direcionamento. Porque a hipnose ericksoniana, ela tem o entendimento de que uma terapia com hipnose é direcionamento de atenção. Então a gente vai usar o que está acontecendo com a pessoa como um direcionamento. Um dos caminhos, um dos processos da evocação, vou falar o nome que eles gostam, tem salpicamento também, né? Quem foi que falou aqui que eu tô com outra janela aberta? A Cristiana falou, tem um salpicamento, existem várias coisas, né? Nem ia falar tanto desse processo de salpicamento, mas existem várias coisas, que uma delas, por exemplo, são na hora que você fala com o seu cliente, você começa a trabalhar com pressuposições. Você dá sugestões que você já supõe que algo de fato vai acontecer. Tudo que você conversa com o cliente, você já coloca causalidade. Você já diz que ao eu falar isso, ao você passar por isso, ao você pensar nisso, vai acontecer tal coisa. Você já pressupõe isso nas suas falas. E isso é importante tanto na sua fala quanto na sua própria crença. Você, como
o hipnotista, você tem que acreditar nisso que você está falando para que você consiga transmitir a congruência, né? É, falando de forma de brincadeira, né? Que alguns colegas falam assim, é saber mentir direito. Então você vai falar assim, olha, então, por exemplo, você chegar para o seu cliente e falar assim, então, como é que você acha que você vai se sentir quando você sentar no sofá e ficar hipnotizado? Entrar em transe. Antes de você começar uma indução, alguma coisa, você já pressupôs que ao sentar no sofá, ela já vai entrar em estado hipnótico. Quer ver umas coisas algumas frases que eu notei, ó. Enquanto você está entrando em transe, minha voz, por exemplo, aí você está fazendo uma indução. E aí você pode falar, ó, enquanto você está entrando em transe, minha voz vai continuar te relaxando. E o transe vai ficando cada vez mais presente. Eu não estou falando que ela vai, como é que diz assim, conforme você vai ouvindo minha voz, você vai ficar. Não, eu já afirmo, eu já pressuponho que quando ela vai ouvir minha voz, ela vai ficar relaxada. Eu não estou pedindo para ela, ao ouvir minha voz, ficar mais relaxada. Entendeu a diferença? Eu já suponho isso, né? Opa, deixa eu. Ixi, fiz uma bagunça aqui, peraí. Que eu fico alternando aqui entre as anotações e apertei o negócio. Né? Outra pergunta que é legal fazer é assim: você prefere ser hipnotizado rápido ou devagar? Eu já estou pressupondo que ela vai ser hipnotizada e eu dou a escolha para ela. É tipo o que a gente faz com os nossos filhos, né? Quando a gente não quer dar opção para eles não fazerem o que a gente quer, né? Você pergunta para o seu filho: você quer tomar banho antes ou depois do jantar? Ele vai ter que tomar banho de qualquer jeito, né? E aí você, ao dar o direito de escolha, ele sente que ele escolheu o que ele vai fazer da vida dele, que ele teve autonomia nisso. Mas no fim das contas, o meu objetivo não era fazer ele escolher se ele ia tomar banho antes ou depois. O meu objetivo era que ele tomasse banho. Então você prefere entrar em transe rápido ou devagar? Eu não estou dando a opção da pessoa não entrar em transe, né? É concentrar na perda de foco, a pessoa já entra só com a confusão. Sim, então tem algumas pessoas, às vezes, que. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui mais algumas frases para não misturar aqui os assuntos, quer ver? Como é que. Eu falei aqui mais ou menos, né? Mas vou pegar anotado o que eu anotei aqui, ficou mais bonitinho assim. Como você acha que vai ser quando você sentar na poltrona e entrar em transe? O Milton Erickson falava de um jeito que ele falava, então, né? Então, quando você sentar aí, você já vai estar em transe. Quando você sentar nesse sofá, você já vai estar em transe. Como é que você acha que você vai se sentir? Então, só nessa sugestão, às vezes a pessoa sentava no sofá, aí naquele relaxamento do sofá, a pessoa já ficava meio grogue, né? Outra frase interessante. Antes de você entrar em transe, vou falar sobre alguns mitos da hipnose. Olha só o papo do Pre-Talk, né? Em vez de eu chegar e já falar, olha, eu vou falar antes, vamos desmistificar algumas coisas sobre hipnose, né? Não, vamos falar assim. Antes de você entrar em transe, vamos falar sobre os mitos? Eu já estou pressupondo isso. E não existe, é uma coisa legal de se falar, que não existe um momento em que a pessoa, a partir de agora, a pessoa está hipnotizada. Principalmente quando a gente está falando da hipnose como um comportamento, não como um estado, né? Até seguindo a linha de teoria de não estado, que começou na escola de Nancy. Então, quando você tem essa visão psicossocial de comportamento da hipnose, você não tem essa preocupação de qual o nível de transe que a pessoa está. E ao falar isso, você também já traz a, a, o estado de hipnose para ela, né? Outra coisa que é muito legal você utilizar durante as induções é você trazer confirmações. E existem dois tipos de confirmações. Existem as confirmações em que você não diz para ela o que você está confirmando.
Por exemplo, a pessoa teve um espasmo, a pessoa teve um movimento ideomotor. Gente, que exemplo de movimento ideomotor, a pessoa está hipnotizada, ela, ela tem um espasmo no ombro, ou então você está falando alguma coisa, ela está concordando, né? De forma inconsciente, tudo que você percebe que ela está tendo uma reação ideodinâmica, ou seja, ela está tendo uma questão que está uma ação fora do controle consciente dela, da percepção consciente dela, você fala, isso, muito bem. Você dá esses elogios. Apesar de ser um movimento inconsciente, não é desapercebido. Só que, por ser inconsciente, ele é pouco percebido. E ao você elogiar, mesmo sem falar o que é, ela vai começar a ver que essas coisas que ela está fazendo está certo. Então você começa a estimular isso, a estimular que ela tenha esse processo dissociativo. Você motiva, você traz engajamento na dissociação, que é o objetivo da, da indução. Né? Então, esses elogios é uma das formas de você trazer a motivação na dissociação. E outra coisa também é você trazer de forma direta ou indireta foco no que você acha interessante. De forma direta seria falar assim, por exemplo, você deve estar notando que sua pálpebra está vibrando. Você deve estar percebendo que o seu rosto está com uma sensação mais cansada, a musculatura do seu rosto, você percebeu que ela tá com o rosto bem relaxado. E aí você ressalta isso, você fala as coisas que você está percebendo, você fala. Às vezes a pessoa teve um espasmo mesmo, não foi um movimento ideomotor, às vezes foi um músculo, às vezes quando relaxa ele dá uma tremida às vezes, né? Não foi um movimento ideomotor, mas você também pode usar isso. Ah, olha, você reparou que você teve esse movimento, mesmo que não seja um movimento ideomotor, mas você pode usar isso como um gancho para dizer que está tudo dando certo, está tudo caminhando bem, você está ampliando a crença. Lembra do loop hipnótico? Você está ampliando a crença do que está acontecendo e ela vai se engajando cada vez mais no processo. E outra coisa que você também pode fazer é você começar a trazer direcionamentos para a atenção dela, de coisas que ela não percebeu. De maneira indireta, você pode falar assim, olha, talvez você ainda não percebeu, mas o seu olho está vibrando. Ou talvez você ainda não percebeu, ou vai perceber mais tarde, que seu corpo está bem relaxado. Né? Isso é bem legal, você deixar também essa permissividade de falar os talvez. Né? Outra coisa, quando você vai falar de algum processo imaginativo, por exemplo, de pensar nos números na indução de Dave Elman, as pessoas têm a ideia de que elas vão visualizar as coisas como se tivesse uma televisão LCD na frente dela e ela vai ver com essa clareza. Né? E a imaginação não funciona assim. Né? Para alguns sim, para outros não. E aí, quando você começa a fazer o que a gente chama de salpicamento, você começa a dar opções para ela, e a pessoa, dentre essas opções, uma se encaixa no que está acontecendo com ela. Por exemplo, eu quero que você imagine esses números. Você pode estar visualizando esses números de maneira muito clara, ou então eles estão rodando na sua mente. Você sabe que eles estão lá, mas você visualiza de maneira embaçada, ou você simplesmente sabe que eles estão lá, ou você está percebendo que eles estão lá. Você começa a salpicar, né? Numa indução de palco, por exemplo, imagina suas mãos coladas, né? Você pode imaginar que está caindo uma cola muito forte na sua mão,
Ou então você está imaginando, ou então você pode imaginar seus dedos são como raízes que estão crescendo e se entrelaçando e ficando cada vez mais juntas uma com a outra, ficando difícil de separar. Ou então você está imaginando que é uma barra de ferro sólida que as suas duas mãos estão se transformando numa coisa só. Você vai dando essas opções, claro que todas elas conectadas e todas elas direcionando para o objetivo que é colar a mão. Mas eu estou fazendo o salpicamento, isso também é um caminho muito legal. Um dos grandes inimigos que a gente vê durante o processo de indução é o diálogo interno, né? O que a pessoa está pensando, pois quando ela começa a criticar e a imaginar o que está acontecendo, ela estimula mais o processo consciente do que o processo inconsciente, ou seja, inviabilizando a, 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 a separação, né? Oh meu Deus, a dissociação, né? É, o cansaço ocular, né? Cristiano está perguntando aqui, você usa o cansaço ocular? Às vezes uso sim, às vezes eu começo com um cansaço ocular antes de começo o processo com cansaço ocular. Porque o cansaço ocular, o que acontece? Ele me traz uma percepção fisiológica de que algo está acontecendo, que eu estou olhando para cima. Aí meu olho está cansando. Meu olho está cansando. E é claro que quando você está olhando para cima, bem para cima, além de você começar a ter um cansaço no olho, às vezes dói, a vista começa a fechar, você começa a ter vários efeitos, e se você associar esses efeitos no cansaço ocular, do cansaço ocular, associar ao processo de que a hipnose está dando certo, você vai trazendo engajamento, você vai trazendo crença, você vai trazendo sensação, né? E aí você vai fazendo a pessoa entrar no loop hipnótico. Então, o cansaço ocular é um dos recursos para isso, né? Mas aí voltando sobre o diálogo interno, quando você tem esse diálogo interno, você estimula, você começa a trabalhar com a crítica, você começa a estimular o consciente, você começa é, a não a não estimular a dissociação, a dificultar o processo. O que é comum o cliente pensar na hora, nesse diálogo interno? Será que eu estou sendo hipnotizado mesmo? Será que está dando certo? Eu acho que eu não consigo imaginar isso não. Sabe, ele começa a criticar. Ou então ele começa a pensar, será que o doutor, né? Que às vezes chama a gente de doutor, né? Será que o doutor vai ficar chateado se eu não for no processo, se eu não for hipnotizada? Uma vez tentaram me hipnotizar, não consegui. Será que ele vai conseguir? Né? Esses diálogos internos estimulam o consciente. E é claro, sempre trazendo, né? Conceito de consciente e inconsciente. Consciente é o que você está evidentemente pensando e agindo agora. Inconsciente é tudo que está acontecendo sem que você esteja percebendo, certo? Então a gente usa o processo ericksoniano para ajudar, mesmo que você trabalhe só com hipnose clássica, mas você trabalhar com o processo permissivo da, da hipnose ericksoniana, isso facilita para a pessoa a entender que não existe, assim, que o que ela está fazendo não está errado, que ela está acontecendo. As confirmações, você percebe, você provavelmente está sentindo, esse movimento foi legal. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa nesse processo permissivo, para você resolver, entre aspas, a questão do diálogo interno que acontece dentro dela. Você pode chegar aqui, eu peguei uma frase que é interessante, ó. E você vai entrando em transe na medida adequada que seu inconsciente precisa naquele momento. Porque às vezes a pessoa tem aquela sensação de que ela vai para Nárnia, de que ela vai ter sensações extremamente intensas, e às vezes as sensações estão muito sutis. Então você dizer para ela que ela é uma forma, né? E você vai entrando em transe na medida adequada que seu consciente precisa nesse momento, né? Você está dando a permissão para que ela possa se sentir de qualquer maneira. Você falar assim, independente
de você estar prestando muita atenção em mim ou nos seus diálogos internos, eu já percebo o quanto que você está em transe. Você trazer confirmações, você trazer confirmações para a pessoa que ela, que ela está hipnotizada, você traz essa tranquilidade. É uma coisa que eu gosto de falar assim, independente do que você está pensando agora, eu vejo que você está em transe. Eu percebo que você está hipnotizado, né? A Cristiane gostou da medida, né? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui no chat para quem quiser copiar e colar, então. É uma frasezinha boa, né? Mas entenda, gente, que essas frasezinhas. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar as outras aqui, ó. Que eu notei aqui para lembrar. Vou copiar aqui para vocês também aqui no chat. Né? São frases que você estimula isso. E você deixa a pessoa tranquila. Eu acho que primeiro o hipnotista tem que ter muita tranquilidade e mostrar para ela que tudo que ela está passando faz parte do processo. O fato de não colar a mão, o fato dela abrir o olho na Dave Elman, a forma como você reagir a isso é o que vai mostrar se o processo está dando certo ou não. Né? E eu repito, a pessoa não precisa passar por todo tipo de fenômeno. Tem pessoas que não têm fenômeno, apesar de ser o mais fácil, a pessoa não tem resposta ideomotora, mas ela tem resposta ideoemocional, ideosensora. Ela consegue sentir frio e calor conforme a sugestão. Ela consegue aliciar uma emoção de uma hora para outra. E olha só como é que a hipnose é poderosa. Você consegue, em hipnose de palco, por exemplo, falar para a pessoa assim, toda vez que eu falar a palavra hipnose, você vai ter uma vontade absurda de rir. Mas toda vez que eu falar a palavra transe, você vai ter vontade de chorar. E a pessoa cai na gargalhada quando escuta hipnose e instantaneamente ela começa a chorar ao ouvir a palavra transe. Imediatamente. Se eu falar para vocês agora, fica feliz, fica com vontade de dar uma gargalhada. Não dá. Agora, se eu chegar para vocês e falar um processo imaginativo, gente, vamos lá, pensa num dos dias mais felizes da vida de vocês, que seja o nascimento de um filho, ou uma formatura, ou um aniversário, alguma coisa, pensa nisso. Resgata esse momento, tudo. Sem eu fazer a indução, vocês já vão entrar num estado de hipnose, porque vocês vão redirecionar a atenção para aquilo lá, e vocês vão aliciar essa emoção, que não está congruente com a situação que vocês estão aqui agora. Né? Isso já é hipnose. Né? E o trabalho de indução nada mais é do que trazer mais e mais engajamento nisso, pela própria percepção de ampliação dos fenômenos hipnóticos. O grande barato da hipnose está aí. A gente utilizar os fenômenos hipnóticos, a dissociação, como uma ferramenta de percepção para a gente aliciar emoções e, a partir de aliciar as emoções, a gente trazer o estado de recurso. A gente trabalhar o estado de recurso com elas. E aí tem toda a neurociência em volta disso aí, dizendo como é legal isso aí para a gente criar novas redes neurais ligadas a novas emoções. Tá? Então, e uma outra coisa também. Você utilizar a informação do cliente para intensificar o processo. Você perguntar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e você concordar com tudo. E aí? O que você está sentindo agora? Olha, eu não estou sentindo nada de diferente. E isso, muito bem. Hipnose é assim mesmo. No que você está pensando? Eu estou pensando que eu não consigo entrar em transe. Mas olha só, e esse relaxamento do seu rosto? Por que seu rosto está tão cansado? É porque eu estou relaxado. Sim, é porque você está em transe. Sabe, você usar
o que a pessoa está trazendo para você como uma ferramenta de confirmação, como uma ferramenta de aliciação, enfim. Aliciação não, né? Eliciação, né? E reforçar que tudo que está acontecendo, mesmo que não seja um processo ideodinâmico, que é o que a gente procura, a gente usar isso como uma confirmação de processo de hipnose, tá? Eu estava aqui lendo o chat aqui, eu estava vendo um monte de coisa escrita, quando fui ver, foi eu que copiei e colei aqui. Bom, gente, conforme prometido, consegui falar em 1 hora. Vou finalizar o vídeo aqui. Quem está no YouTube, eu acho que foi um conteúdo legal em 1 hora aqui, para ser merecedor do seu like. Se você estava em dúvida se podia dar like ou não, se inscreva no canal e praticamente toda semana a gente tem um vídeo novo aqui, tá? Participa do nosso grupo aqui, tá bom? Vou parar o vídeo e agora a gente bate papo aqui entre os colegas. Deixa eu parar aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.